Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto. E vamos para mais um papo aqui. Vamos esperar a Júlia, nossa convidada de hoje, chegar. E olha, já chegou? Olha que beleza. E já vou. Então agora eu preciso pôr o óculos para poder chamá-la, né? Vamos lá. E vamos. Cadê? Eita, não tá indo. Só um minutinho, gente. Assim, essas coisas a gente vai resolvendo. Júlia, vê se você consegue mandar um pedido para mim, por favor, de entrar, porque eu não tô conseguindo mandar daqui. Tá travando. Ah, chegou, vamos ver. Ver se agora entra, minha gente. Mandei lá. Entrou. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. Muito feliz de estar aqui. Eu também estou bem feliz que você tá. Bem feliz de você ter aceitado esse convite. Maluco. Muito bom. E você Que tá bom. onde você tá? Eu estou em Jundiaí, pertinho da capital de São Paulo. Sim, conheço. Delícia. Uns 50 quilômetros, 60 quilômetros de São E tá Paulo. frio em Jundiaí? Tá frio, ainda a frente fria ainda não foi embora, ainda estamos aqui sentindo um pouquinho. Tô passada. Que beleza. Que delícia. Então, Júlia, brigadão mesmo por ter aceitado esse convite, né? E que pode parecer, para muitas pessoas, pode parecer uma coisa meio sem ligação, né? Mas nós sabemos que tem tudo a ver. Então, daqui a pouco eu já passo a palavra para vocês, você já domina tudo para você se apresentar, enfim, mas eu sempre gosto de contextualizar um pouco o que é que eu estou fazendo aqui e por que a gente vai conversar, né? Então, esse perfil aqui, o Envelhecendo, é um espaço que eu propus para compartilhar com as pessoas o meu processo de envelhecimento, né? Então, acabei de fazer 50 e alguns anos atrás, em torno de 5 a 3 anos atrás, por conta de fatores externos, eu descobri que eu estava velha, né? Então, em sendo velha, né, envelhecendo, como é que vai ser daqui para frente? E eu tenho comigo essa visão de que o envelhecer não precisa ser ruim como a gente cresceu ouvindo que ele é, né? Que é doença, que é perda de autonomia, que é sofrimento, que é solidão, e para mim não é assim que deve ser. Eu acho que essas condições, doença, perda de autonomia, solidão, elas podem acontecer em qualquer período da vida, né? Não precisa acontecer só quando estamos envelhecendo. E que esse processo de envelhecimento, claro, não é querer tampar o sol com a peneira e achar que sempre tudo vai ser maravilhoso, né? Nós sabemos que à medida que vamos envelhecendo, se a gente não tivesse organizado, né, de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, vai ser mais difícil. Sei também que nós estamos aqui falando dentro de uma plataforma em que estamos praticamente dentro de uma bolha de favorecidos e afins. Também tenho consciência disso. Mas estando dentro desse espectro, eu entendo que muito mais é uma tomada de decisão nossa de como eu quero envelhecer e o que eu vou fazer para envelhecer bem, do que simplesmente aceitar o fato. Você é velha e você vai ficar doente e vai perder as suas capacidades, ponto, né? Então é esse espaço esse objetivo desse espaço aqui é trocar, então, as minhas percepções do que eu penso ser um envelhecimento positivo. E porque
somos assim, né? Dessas pessoas que têm mania de ficar estudando e mania de ficar lendo e tudo mais. Comecei a traçar um paralelo entre espaços onde as pessoas envelhecem bem. Espaços são comunidades, países, grupos, enfim, onde as pessoas estão envelhecendo bem. E o que há de comum nesses espaços. E aí, vislumbrei 10 boas práticas que eu dei o nome de pilares. E entre esses pilares está o pilar da autonomia. Oi, tem gente chegando, bem-vindo quem está chegando aí. Por quê? E por que a autonomia é importante? Primeiro, porque a gente sabe que ela é importante sempre. E porque logo que eu coloquei o canal para rodar aqui, eu fiz uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas quando surge a questão do envelhecimento, que é: qual é o seu principal medo quando pensa em envelhecer? E eu sempre achei que as pessoas fossem falar medo de morrer. E não é. Eu nunca escutei essa resposta. Eu já escutei que as pessoas têm medo de morrer, claro. Mas eu nunca escutei essa resposta assim. Qual é o seu principal medo envelhecer? Nunca é morrer. A maioria, sim, 98% das pessoas responde: eu tenho medo de depender de outras pessoas, de perder a minha autonomia, de perder minha capacidade de qualquer coisa. Esse é o maior medo. E aí eu vi o quão realmente é importante a gente pensar nessa questão da autonomia. E que ela não é só não é abstrata, né? Eu penso que a gente tem 3 elos dentro dessa autonomia. Quando as pessoas colocam esse peso desse medo de perder a autonomia, o que elas estão querendo dizer é que, elas têm medo, e isso é uma frase que é antiga, mas que eu ainda escuto muito isso, até de pessoas mais jovens. A frase é a seguinte: eu tenho medo de ficar entrevado numa cama. Então, assim, muito esse medo de perder a capacidade de ir e vir, de se movimentar. Então, a autonomia motora é o principal medo. Seguido da autonomia cognitiva mesmo, então uma doença degenerativa, uma doença que me comprometa funções neurológicas ou funções de estado presente, né? E eu percebi uma autonomia que também é importante, mas que a gente não escuta falar dela, que é a autonomia emocional. E que muitas pessoas perdem essa autonomia muito e muito antes de perder as outras. Ou nunca vão perder as outras, mas perdem a autonomia emocional. Né? E aí eu falei, bom, então, ado, né? Já que temos esses 3, vamos falar do quadrado, então, autonomia motora, cognitiva, enfim. E aí fiz a reflexão, aonde a maioria das pessoas, à medida que vão envelhecendo, onde elas passam mais tempo? Dentro das suas próprias casas. E aí vi lar.i e falei, não estou maluca sozinha. Tem mais gente pensando sobre isso. E aí vem um pouco da reflexão que eu comentei com você quando eu te abordei, que eu escutava muito o meu pai falando assim: quanto mais velho, menos escada. Quanto mais velho você for ficando, tenha menos escada na sua casa. E a outra é porque é por outras questões, né? De trabalhar dentro da área de planejamento do turismo, trabalhar com a parte de acessibilidade em cidades e empreendimentos, que eu fui percebendo também que a questão da acessibilidade, não só pensando em cadeirante, por exemplo, ela não tem que ser disponibilizada para um cliente específico. À medida que você dá acessibilidade em qualquer situação, você está dando disponibilidade para todos e não para atender um grupo específico. E aí, de novo, trouxe isso para dentro dos ambientes, né? Porque muitas vezes a pessoa assim, o idoso cai. E aí, já falando na pessoa, no idoso,
naquele idoso que a gente tem no vô, na avó, nos nossos pais, no meu caso, que já estão mais velhos. Que a maioria das pessoas espera a primeira queda para pensar em colocar uma barra no chuveiro, no banheiro, né? E aí, eu já estou quase terminando, porque senão a live vai ser minha. E a outra coisa que quando eu pensei isso, foi há 15 anos, 16 anos atrás, quando meu filho mais novo nasceu e eu tive um problema no parto. Quando eu tive que meu primeiro dia de pós-hospital, pós-UTI, enfim, que eu fui para casa sozinha e que eu fui usar o vaso sanitário, eu simplesmente não conseguia, porque né, tinha perdido massa muscular, eu estava com o corpo todo cheio de hematoma, com dor, enfim. Quando eu fui, eu não tinha força, eu não conseguia apoiar, eu não conseguia levantar. E eu falei, meu Deus, eu tenho, sei lá quantos anos eu tinha, 30 e poucos. E falei, eu precisava tanto de uma barra no banheiro. E aí, estamos aqui, e daí agora você começa a contar a tua história de como é que a gente pode, então, pensar em autonomia motora, cognitiva, enfim, que tipo de autonomia a gente pode pensar para desenvolver esse envelhecimento positivo sem correr atrás do prejuízo, para a gente ser proativo com relação a isso. E agora já me conta tudo, da onde que você é, o que que você faz e tudo. Pronto, tá com você. Ai, obrigada, Luciana. Eu tô super feliz de estar aqui nesse final de dia com vocês. O convite, quando eu recebi o convite, eu fiquei, nossa, extasiada. Então, meu nome é Júlia, eu sou sócia e engenheira da Lar Pontuí. Eu sou engenheira formada pela Federal de São Carlos, tenho um mestrado pela Unicamp, mas a minha área de atuação não era em moradia, eu trabalhava na indústria. Uhum. Só que em 2017, às vezes a vida vem e faz você mudar seu rumo. E o que me fez mudar meu rumo foi que meus pais foram diagnosticados com câncer na mesma semana. Já era o segundo câncer da minha mãe e o primeiro câncer do meu pai. E eu tive que balancear o cuidado, ser cuidadora informal, que a maioria dos cuidadores no Brasil são cuidadores informais familiares. Que daí você trabalha, estuda, que eu estava fazendo uma pós-graduação, trabalha, estuda, cuida dos pais. Foi UTI, a gente chegou a mudar de cidade para fazer um transplante de medula óssea, foi uma loucura. E foram 14 meses. Minha mãe hoje está livre de câncer novamente. Meu pai, infelizmente, faleceu. Mas foi um momento, quando tudo acabou, foi um momento que eu parei, respirei e falei, não, eu preciso de um tempo. Eu preciso olhar para trás e ver o que a vida quis me ensinar nesse momento. E, em paralelo, meu marido, que é meu sócio, estava fazendo que ele é formado em engenheiro também pela USP em São Carlos, ele estava fazendo um mestrado na Poli, em Design Thinking para desenvolvimento de tecnologias assistivas. E foi quando ele entrou em contato com o conceito de Aging in Place, que é o conceito de envelhecimento na sua própria casa, no seu espaço. E foi quando os astros se alinharam e a gente decidiu juntar a minha experiência pessoal com a experiência acadêmica dele. A gente estudou muitos cursos, congressos, para poder abrir a Lar Pontuí. E daí, então, eu começo aqui questionando para todos, né, onde você quer envelhecer? Porque existem opções. Você pode... O Brasil está chegando agora com a questão de co-housing, a coabitação. Existem as instituições de longa permanência, que hoje a gente encontra uma variedade de instituições, mas a grande maioria das pessoas quer envelhecer em casa. E faz sentido, né? É onde você tem toda a sua história, onde você criou sua família, onde você tem um contato com a comunidade, e é onde você relaciona a tua rotina. Então, como você estava falando, Luciana, é onde a gente tem a nossa autonomia, a nossa independência dentro de casa, a nossa rotina está aí. Só que, para um envelhecimento positivo, a gente tem que planejar. Então, como é que está a sua casa, né? E foi exatamente o que você falou. As pessoas esperam acontecer um acidente, o vô cair, para parar e pensar, opa, minha casa não é acessível. Uhum. É difícil a gente pegar e planejar, só que é importante que a gente planeje para que não fique para a última hora. E, infelizmente, as nossas moradias, assim como
grandes espaços públicos não são acessíveis. Existe uma norma técnica brasileira, que é uma norma muito boa. Quem tiver curiosidade, é a NBR 9050. Excelente, ela engloba todo mundo, pessoas em cadeira de rodas, obesos, grávidas, pessoas com deficiência visual. Então, é para englobar todo mundo. Só que a gente não encontra isso na grande maioria das edificações. E na Disponível. nossa rua, né? Uhum. E está dentro de casa. Né? Sim, Imagina, não entra uma cadeira de rodas na porta da maioria dos na apartamentos. maioria dos apartamentos. Tem elevador que não passa uma cadeira. Exatamente. Só que essa norma, ela quer englobar todo mundo. A nossa casa não precisa englobar todo mundo. Ela Uhum. precisa, no mínimo, englobar a gente. E o nosso processo natural de envelhecimento. Então, tem várias coisas. É questão motora, é questão cognitiva, auditiva, visual. Então, tudo isso a gente tem que observar com carinho e deixar tudo pronto. Então, é uma barra no banheiro? Qual barra no banheiro? Eu sou uma pessoa alta. Uma barra no banheiro, para mim, é diferente de uma barra de uma pessoa que tem 1,5 m. Com certeza é diferente para mim, né? Que não sou uma pessoa alta. Uhum. Então, a gente tem que olhar para as nossas características, as nossas necessidades, os nossos costumes, porque pode ser que eu fique incomodada com a barra em um lugar, mas não fique incomodada com a barra em outro lugar. Tá. Outra coisa que eu ouço muito e me dá até... Fico até nervosa. Tira tapete. Tá velhinho, tira tapete. Realmente, tapete é um risco de queda muito grande. Mas tapete traz um conforto térmico, acústico enorme, enorme. Pessoas portadoras de demência não conseguem filtrar o que é ruído e o que é som positivo. E o tapete, ele ajuda a filtrar um pouco desse ruído. É só entrar numa casa que não tem móvel nenhum, tem aquele eco, né? Uhum. Então, o tapete ajuda, o tapete, sofá, cortina, ajuda a abafar um pouquinho esses ruídos. Então, tudo tem que ser pesado. Mas, é claro, se tem uma pessoa que já usa um andador, uma bengala, realmente, talvez a gente tenha que tirar tapete, mas tudo tem que ser pesado. Tudo tem Qual que que é a ser. biografia da pessoa? Porque aí você pode, por exemplo, sei lá, né? Agora eu vou começar a dar os pitacos. Você pode, no caso de um tapete, sei lá, tirar da área de manobra, na área de trânsito, e ter ali no pé do sofá, na beirada, na borda da cama, que são os lugares onde tem esse primeiro contato tátil, né? Assim, lá, sei lá, enfim. A ideia até do tapete do lado da cama, uma ideia para tentar equilibrar essa questão do risco da queda, é em vez de colocar duas passadeirinhas, uma em cada lado da cama, coloca um tapetão que pega o quarto inteiro, porque daí pelo menos não escorrega. E Entendi. tentar colocar aquela pontinha do tapete que sempre fica viradinha para cima, tentar colocar embaixo de um móvel, embaixo de uma cadeira, embaixo do armário. Não colocar um tapete grosso. Mas, ó, tapetinho de toalha no banheiro, gente, não tem desculpa, não pode. Esse não, Tapetinho de toalha, não. 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 Então, e aí me fala assim, o que. Porque daí também uma coisa que a gente acaba escutando muitas vezes é a questão, mas daí é um custo. Aí, pai, vou ter que construir uma outra casa. Não, também não precisa ser assim, né? Dá para você Imagina, ir adaptando. tudo dá pra gente adaptar, tudo tem como melhorar, não precisa construir uma casa nova, não precisa sair da sua casa, que já tá super aconchegante, já tem todas as suas coisinhas. Não, tudo a gente consegue melhorar e dar um jeito. A gente teve um caso de uma pessoa que recebeu, normalmente alta hospitalar é sempre de uma hora para outra e a gente pega no susto. Recebeu alta e estava acamada. E o banheiro não entrava uma cadeira de rodas. A gente conseguiu ali na correria, a gente conseguiu adaptar de tal forma que entrasse uma cadeira de banho, conseguisse tomar um banho confortável com uma cuidadora. Então, assim, tudo dá um jeito. Ela não precisou mudar de casa, deu tudo certo. É só a gente ir se adaptando, se adequando e entender qual que é a necessidade, qual que é a rotina da pessoa e o que a gente consegue mudar na casa. Tudo a gente consegue melhorar. A gente dá um jeito. E me diz uma coisa, isso também é variar, claro que vai variar no sentido da necessidade
física, sei lá, da patologia que a pessoa apresenta, enfim. Mas dá para eu ir, por exemplo, ganhando, sei lá, com 50 a minha necessidade é uma, com 60, com 70, e eu posso ir, ou deveria ir, adaptando isso à medida que essas necessidades vão. Ou é uma coisa assim, não, vamos fazer isso e já coloca a barra e já coloca a luz e já coloca. Ou dá para ir construindo esse aprendizado também, porque também acho que é um aprendizado, né? A gente. Ninguém espera perder a visão ou perder a audição. Né? Então, quando chega, realmente a gente tem que se adaptar. Mas tem algumas coisas que eu tô chegando nos meus 40 e eu testo tudo que eu implemento. Minha casa já está toda adaptada e é perfeito. As pessoas têm um preconceito enorme contra a barra de apoio, né? Acha que fica com cara de hospital, é coisa de velho, né? Gente, muda a vida. O banho fica muito mais seguro, você se sente mais confortável. Eu tenho barra de apoio no meu banheiro, não sei como eu vivia sem. Sim. Mesma coisa, luzinha noturna. O nosso preconceito acaba impedindo da gente trazer um pouco mais de conforto na nossa vida. E, na verdade, nem fica com aquela cara de hospital. Não fica. A gente consegue fazer de uma forma que fique mais bonito, que fique discreto, que não é aquela coisa que a pessoa entra e olha e vê que tem alguma coisa diferente na tua casa. Só você sabe. No final, só você percebe aquilo. E isso percebe no ponto positivo, porque vai te trazer mais conforto. Eu vou dar um exemplo aqui da luzinha noturna. A gente tem essas luzinhas noturnas aqui. Ela é tão pequenininha, é só colocar na tomada. Ela já faz uma diferença enorme para aquela levantadinha à noite, para ir fazer um xixi, para ir no banheiro. Negócio super simples. Põe na tomada, ninguém nem vê. Você só percebe no momento que você está usando. E não é caro, é uma coisa barata, mas que pode sim reduzir o seu risco de queda à noite. Sim. E aí me diz uma coisa, a gente, claro, daí você está falando, por exemplo, de luz, mas eu acho que hoje tem tudo tem tecnologia, né? Porque assim, eu vejo o apartamento, o prédio da minha mãe, por exemplo. Faltar luz é a coisa mais banal de todas. Falta luz pelo menos uma vez por semana. Aquela, sei lá, luz de emergência, uma coisa que funciona também, é importante ter, supre uma necessidade, como é que é isso? É outra coisa que eu tenho aqui no meu apartamento, a luz de emergência, que também tem em qualquer loja de construção, você só precisa de uma tomada. Ela fica ali quietinha, é igual barra de apoio, você nem vai perceber que está ali, só que na emergência que você vai perceber a diferença que faz. É na emergência que você vê quão importante é você ter esses itens de segurança na sua casa. Comentei da barra de apoio, teve uma cliente minha que falou, olha, você colocou uma barra de apoio num lugar que não serve para nada, eu nunca usei. Eu falei, que bom! Essa é a ideia, que nenhum O objetivo é não usar. Mas, se em algum momento, naquela posição, você escorregar, ela tá ali para te ajudar. Mas fico feliz de saber que você não tá usando, quer dizer que tá tudo certo. E me diz uma coisa, a procura por esse tipo de serviço já tá uma coisa mais, sei lá, são os filhos que procuram para os pais, ou já tem um pessoal aí 50, 60 a mais que já procura também por conta própria? Você acha que está aumentando essa conscientização ou ainda não? É difícil quebrar esse tabu do tô ficando velho. A gente vive num ambiente do anti-aging, onde a gente não quer envelhecer, né? Tá proibido envelhecer, só que tá todo mundo envelhecendo, não tem outra opção. Cada vez mais gente. Então, a gente quando a gente começou a empresa, a gente achou que fosse mais filhos buscando para os pais. A gente está vendo, na verdade, bastante gente procurando para si e bastante gente idosa procurando para os pais, que são mais idosos e fragilizados. Só que nessa acaba percebendo o benefício e depois pede para si. Ah, que legal! Isso é bom, essa é uma boa notícia, isso é bom saber. E eu vejo que é bem uma coisa de preconceito também, porque eu tenho uma tia, e sei lá, 80 e bolinhas anos, morando no Rio de Janeiro. Toda semana
caía, e machucava, e era hospitalizada, enfim. E a gente falava, vamos pensar num andador, numa bengala, ou enfim, sei lá quais são as possibilidades. E ela falava, imagina, só velho usa isso, eu não vou usar. E era, né, uma coisa dela, assim, de não querer mostrar qual idade, eu não sei, mas ela não queria. Enfim, É, né? Eu tenho outros desdobramentos, enfim. Mas eu penso que é bem isso, assim, a principal dificuldade é essa barreira da pessoa achar que com aquilo ela está assinando um atestado de incapacidade, né? exatamente. E é talvez justamente mostrar isso ao contrário, né? Mostrar um atestado de ser previdente, né? De estar se precavendo. Exatamente. Exatamente. Que E, louco. na verdade, é para todo mundo, né? É para qualquer um. A gente acaba focando no envelhecimento, mas todos os lares deveriam ter essas adequações, deveriam ser já prontos para caso eu torça o meu pé. Para uma grávida, né, que tem o centro de gravidade Diferente. diferente, todo mundo tinha, ou até mesmo para recepcionar seu amigo que é deficiente. Uhum. Então, a gente acaba, infelizmente, o que a gente enxerga muito é as pessoas acharem que é ou beleza ou funcionalidade. E não Ah, é verdade, não é isso. Não é isso. Você consegue ter um banheiro muito bonito, com barras de apoio. Hoje a gente encontra uma variedade de barras de cores diferentes, que daí você consegue fazer, parear junto com os metais do seu banheiro. A gente consegue encontrar essas luzinhas aqui que eu comentei com você. Normalmente, quando a gente fala de luzinha, a gente vê luzinhas muito infantilizadas. é. Mas a gente já está enxergando alguns produtos que são mais discretos, que têm um design bonito, que são um pouco diferentes. Então, não é um ou outro. Dá para ser bonito e funcional ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Me diz uma coisa, a gente sempre fica, pelo menos a gente, eu tenho mania de falar isso no plural, mas é até uma dúvida minha mesmo. Pensamos nisso, né? Eu geralmente penso em banheiro e quarto. E muitas vezes eu penso que isso pode restringir também. Não, então quer dizer que eu vou envelhecer e vou ficar só no banheiro e no quarto, só no banheiro e no quarto, né? Mas eu não consigo pensar o que que é uma acessibilidade, por exemplo, para uma cozinha. Adorei que você perguntou isso. Eu fico, sei lá, se eu vou pôr uma barra, não sei, um banquinho, eu não sei, me conta o que que dá para pensar em acessibilidade. Claro, pensando num cadeirante, pôr a pia mais baixa, mas só consigo pensar nisso. Acho que eu tenho uma visão meio limitada do assunto ainda. Acho não, tenho certeza. Tudo vai depender aí de como você está fisicamente, né? Então, ter uma área de preparo onde você consiga se sentar e fazer o preparo, isso é muito bom. Independente se a pessoa, né, não fica ali de pé o tempo todo, mas existem itens de acessibilidade, como eu falei, que é para todo mundo, existem itens de segurança que é para todo mundo. Como, por exemplo, um fogão de indução. O fogão de indução é considerado o mais seguro de todos, porque ele não queima além do que está ali na panela, que a panela é específica. O fato de ser elétrico, a gente consegue automatizar ele. Então, se você esqueceu o fogão ligado, eu consigo fazer uma automatização que vai avisar no seu celular, olha, seu fogão está aceso há mais de 10 minutos, é isso mesmo? Quer que eu desligue? Porque quem não esqueceu o fogão aceso, ainda mais agora em home office, você fica em casa, vai fazer almoço, volta para trabalhar, é normal. Não, Infelizmente, é e eu comum. ver, aqui, por exemplo, na minha casa, assim, até esqueço pouco, porque a gente está habituada, mas o filho adolescente. E aí nós não estamos nem falando de uma pessoa de idade, nós estamos falando de adolescente. O adolescente, ele esquece o fogo N vezes já aconteceu. Então, para você ver, é para todo É mundo. para todo mundo. Existem também detectores de fumaça, detectores de gás. A iluminação, a gente pega cada cozinha mal iluminada. Iluminação é extremamente importante. Você está mexendo ali com faca, garfo, fogo, água, eletricidade, tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, a gente consegue trazer mais segurança para esse ambiente. E a acessibilidade, no caso, um lugar para você sentar, para poder preparar o seu alimento, ver a altura,
da mesa, como é que é essa cadeira, se essa cadeira é acessível para você, se ela tem encosto, braço para se apoiar para levantar. Tudo vai depender de, primeiro, quanto que você quer investir nisso, porque toda essa automação Vai ter um custa. custo. Uhum. E a estrutura da tua cozinha e como você está fisicamente. Então, a gente consegue fazer miséria na cozinha. Eu adorei que você usou esse de exemplo, porque a cozinha é o lugar que tem tanta coisa bacana que dá pra gente adequar, e as pessoas nunca pensam. É banheiro. Primeiro é banheiro. Foi isso que eu fiquei pensando, porque, sei lá, é tudo meio que cozinha é um negócio tão caixote, né? Tão assim, a pia, o fogão, a geladeira, o armário, a mesinha, e que é tão assim, parece que imutável, né? Se eu mudar alguma coisa aqui, eu não vou saber me orientar aqui dentro, sei lá. A própria, você falou de geladeira, tinha esquecido. Geladeira, por que não colocar uma geladeira invertida? Não sei se vocês já viram, a geladeira onde o freezer fica embaixo. É muito mais ergonômico. Você não precisa se agachar para pegar a fruta, a verdura. Então, são detalhes que, no final das contas, vai fazer uma diferença para a tua vida. Talvez são detalhes que vão fazer com que você tenha mais autonomia e independência nos próximos anos. Uhum. E eu penso também, né, Júlia, que até no sentido de segurança, para que não aconteça um acidente. Né? Então, de novo, vai ser esse proativo. Em vez de esperar a coisa acontecer, o que eu posso fazer antes? A gente teve, e eu penso nisso agora muito nítido, porque há uns meses atrás, a câmera de segurança, a câmera da casa da minha sogra, filmou ela caindo. E o que era? Era ela, uma pessoa também já mais de idade, com chinelinho arrastando pelo quintal, pendurando uma roupa no varal lá em cima. E aí, no que ela fez assim, ela, despenca para trás. E aí, aquele desespero de ver a imagem, mas ao mesmo tempo, assim, o que é que este ser estava fazendo pendurando uma roupa num varal lá no alto? Mas sempre pendurou, né? Você não percebe que você está envelhecendo. Eu sempre pendurei a roupa lá no alto, nunca teve problema, né? E aí né, os filhos, enfim, combinaram é que na realidade o erro não tinha sido dela, porque ela sempre fez. O erro foi de todo mundo que não tirou aquele varal lá de cima e colocou um varal de chão para ela antes. É isso aí. Exatamente. O problema não é a pessoa. O problema não é a pessoa, o problema é o ambiente. O ambiente que tem que me servir, não sou eu que tenho que me desdobrar para servir ao ambiente, né? Muito legal. É interessante, a Organização Mundial de Saúde, é uma informação que é pública e muito divulgada nesses sites sobre envelhecimento, é que 1/3 da população acima de 65 anos vai cair uma vez por ano. Né? 1/3 da população acima de 65 anos cai uma vez por ano. É muita coisa. Muita coisa. E a Organização Mundial da Saúde já divulgou que a adequação do ambiente doméstico, com coisas simples, tá? Não estamos falando em construir uma casa nova. A adequação do ambiente doméstico reduz em 30% o risco de queda. Porque, como você falou no começo, a maioria das quedas são em casa, é onde você está, a maioria do tempo, né? Então, você consegue reduzir esse risco. Claro que tem outros fatores, tem a questão da sarcopenia, você perde a massa muscular, tem a questão medicamentosa, tem vários fatores, mas se você tem um lar adequado, você reduz o risco de queda, e outro, se você cair, pode ser que a gente consiga reduzir as consequências dessa queda. Então, por exemplo, mesas de centro com quina de vidro. Vamos tentar repensar essa mesinha de centro, porque se você cair, se você tropeçar, você tá com uma mesinha de vidro ali. É claro que a gente não consegue acolchoar o piso, deixar aquele piso fofinho, mas algumas coisas a gente consegue ali repensar. Então, coisas com quina, mesinha de cabeceira, sempre ser uma mesinha forte, porque normalmente a pessoa acaba se apoiando ali para se sentar. Então, perceber esse dia a dia da pessoa, ver onde que ela se apoia, onde que pode escorregar, se ela tropeçar aqui. Daí você acaba até ficando meio neurótico, né? Mas a gente já tem esse olhar para tentar perceber onde que é possível de acontecer um acidente. Mas a maioria dos acidentes acontecem em escada, seu pai, muito sábio, falou quanto mais velho, menos degrau, e banheiro. Então,
não dá para fugir muito do banheiro. Área molhada, enfim, sei lá também. É, até tinha um comentário ali da Marci falando que o pai dela também sempre fala de escada. Então, provavelmente eles falavam por experiência própria, né? Já devia ter passado algum perrengue e já sabiam. Então, é É, bem. exatamente. Queda não é de agora, né? O idoso infelizmente, sempre cai. Sempre cai. É. E aí, o que que a gente pode pensar assim? Vamos lá, você pode dar algumas dicas assim para hoje. Vou sair daqui da live, o que que eu devo, sei lá, prestar atenção? Um você já falou, então, por exemplo, mesas em geral com a quina mais arredondada e não sei. O que mais que eu posso pensar? Você já falou também do tapetinho de toalhinha no banheiro, no. O que mais que eu posso pensar? Aí na cozinha, o que que eu posso pensar? De. Bom, na cozinha tem as passadeiras, né? Então, eu normalmente não gosto muito de passadeira na cozinha, mas eu entendo que aquilo ali, se cai uma água da pia, também evita que o piso fique mais escorregadio. Então, se for colocar uma passadeira na cozinha, igual do banheiro, antiderrapante. Tá. Então, se for colocar, sempre pense em antiderrapante. Ah, mas eu não sei se tá bom. Na hora que for comprar na loja, põe no chão e tenta arrastar com o pé. Vê se ele arrasta. Tá. Tem que ter uma dificuldade ali. Vai testando, tem que testar as coisas. Luzinha noturna para colocar no quarto. É uma coisa tão simples. Você vê, essas luzinhas são de tomada. Opa, isso aqui ainda tá tomada antiga, mas as luzinhas são de tomada, super fácil de instalar. Ah, mas eu não gosto de luzinha à noite. Tem essas luzinhas automáticas, que elas só acionam quando Ah, você se tipo movimenta. um sensor de presença, assim, a hora que passa. No caso, essa daqui tem sensor de presença, então só quando passa, essa é nossa, só quando passa é que ela vai acender. No Ah, resto isso é da noite ela fica apagada. boa. Uhum. E as barras de apoio não tem como fugir, todo mundo tem que colocar, independente da idade, independente da condição física, a barra de apoio é importante para todo mundo. Então, Tá. pensar em barra de apoio no box, perto da bacia sanitária, para Ah, ajudar a levantar. isso que eu ia te perguntar. Dentro daquelas normas de acessibilidade, tem mais ou menos aonde eu devo colocar e a distância? Porque daí também, sei lá, eu compro e ponho, sei lá, em qualquer lugar. Também não resolve, né? Isso a gente vê de monte. A gente chega, mas eu coloquei a barra. A hora que eu chego no banheiro, vejo uma barra desse tamanhinho num lugar aleatório. Sim. Bom para se A, escorregar no- a cabeça, assim. a norma brasileira, ela vai te dar um caminho. A questão é que a norma brasileira, ela é para todas as pessoas. Então, pessoas em cadeira de rodas, obesas, grávidas, em todas as pessoas. Então, eu diria que 90% dos casos você não vai conseguir fazer igual à norma, porque você precisa de um box enorme, você precisa de uma Ah, área de bacia enorme, né? tá. Você já entrou em algum banheiro acessível, você viu que o banheiro é grande, que realmente, para entrar uma cadeira de rodas, ter área de transferência. Então, ele é um bom guia, mas não necessariamente você vai conseguir fazer exatamente o que ele Daquele jeito, está tá. Porque querendo. daí é aquilo que você falou também, né? Para uma pessoa de 1,50 m é diferente de uma pessoa de 1,70 m, com certeza. Exatamente, Tá. exatamente. Mas sempre pensar, box e perto da bacia sanitária, pelo menos, para ajudar você se levantar e se sentar da bacia sanitária, caso tenha essa necessidade. Mas no box, com certeza. Tá. Boa. Então já fomos. Ah, outra dica. Ah, essa dica é tão boa, desculpa. Vai, Essa vai, dica é tão boa. vai. Já passamos pela cozinha, pela sala, quarto, banheiro. O que que falta? Banheiro ainda, banheiro ainda. Eu vou dar a marca do produto, porque Ok. é o melhor produto que tem. É a fita antiderrapante de banheiro da 3M. Hum. Sim, instalem, todo mundo instale em seus banheiros. Ah, mas meu banheiro já tem piso antiderrapante. Não interessa. Instale essa fita antiderrapante da 3M. Ela é feita especificamente para banheiro. Hum. Então, ela não é tão áspera, porque a gente fica descalço, né, tomando banho. Sim. Ela não é tão áspera no pé. Ela não mofa. E ela é resistente à água. E Essa ela você dá uma para segurança colocar no incrível. para colocar no piso, assim, dentro do box. Ah, legal. Exatamente. Essa daí todo mundo tinha que colocar também. Agora, se seu piso é meio desnivelado, porque tem alguns pisos que são, que daí era o charme da época que você comprou, teve uma Tá, época que era modinha um pisinho mais ondulado, tá. daí talvez Vai, ela não grude. tá.
talvez não grude. Então, mas se o piso for bem retinho, Vale a coloca, pena. pode instalar, vale a pena. Boa. Tem mais gente entrando aqui. Boa noite para quem está chegando, enfim. Então passamos banho, cozinha, passamos sala, passamos quarto, passamos banheiro. Ah, área de serviço. Bom, o Mesma primeiro já falou, né? Varal. coisa, Varal. varal. Tudo varal no chão, na chão, para baixo. Tá. Tem que ser ergonômico pra gente, né, pessoal? Então, assim, tem que ver sua altura. Eu tô tendo que me esticar muito ou então me dobrar muito para baixo. É, eu tenho uma lavadora, uma lava-roupas que ela é porta que fica na frente, né? Ah, Não é de cima, é na frente. Ergonomicamente, para mim, é horrível aquilo. Eu tenho que me dobrar muito ali para pegar a roupa. Então, avaliando o meu envelhecimento, eu vou ter que trocar minha máquina de lavar pela roupa. de tampa em cima, claro. Exatamente. Então, é uma questão de ergonomia, ver se você está tendo que se agachar muito, se dobrar muito para baixo ou esticar muito para cima. E a mesma coisa dos tapetinhos antiderrapantes, isso vale para todo lugar. Se for colocar um tapetinho na área de serviço, com emborrachado embaixo, para ele não escorregar. Tá, perfeito, ótimo. E agora me fala uma coisa. Aí como que, por exemplo, daí no caso a empresa de vocês, a Lar.i, como que é? Daí chega lá e daí vocês vão e fazem uma avaliação da casa? Porque outra coisa que eu penso, você falou da barra ser diferente, né? Então eu vejo aqui o casal. Eu tenho 1,58 m, 57, sei lá, e o meu marido tem 1,70 m e lá vai bolinha, 78, 75. Aí tem que pôr duas barras? É melhor? É melhor isso? Ou a gente chega no meio termo da altura? Como que faz? Passou uma gata aqui, tá, gente? Vocês viram o Sim, vulto, normal. Aqui ela não. tava no colo, mas agora ela acordou. Esse tipo de coisa dá dor de cabeça pra gente, mas é uma barra só, não vamos colocar duas, não. É uma barra só para os dois, a gente acha um meio termo. A gente trabalha com alguns tipos de serviço. O nosso carro-chefe é avaliar os moradores e o ambiente doméstico, e a sua história, os seus gostos, tentar entender os moradores e a casa. E daí, com isso, você pode me contratar só para fazer o banheiro. Ou você pode me contratar para fazer tudo, inclusive o quintal. O jardim, a gente pode avaliar tudo. Tudo. E a gente faz um projeto, a gente explica cada uma das mudanças, o motivo de cada uma das mudanças, porque a opção é sua também, de implementar ou não. Então a Uhum. gente te dá o conhecimento para você saber, não, eu não quero isso. Mas eu sei que não querendo isso, eu tô abrindo Qual é o mão. risco que eu estou correndo e não fazer isso? Uhum. Exatamente. É, a, a gente tem um pacote de serviço também que é um pouco mais, que é mais barato, é mais acessível, onde a gente faz um checklist, a gente não olha para o morador, a gente olha só para casa e tenta aplicar a norma de acessibilidade. Hum. Então a gente gasta menos tempo, mas também pode ser que você tenha uma necessidade muito específica que a gente não vai Vai cobrir. avaliar. E a gente tem a questão do lar inteligente, que é a parte de automação. Ah, Então, que a gente boa. até comentou da cozinha, a gente pode fazer toda a automação da sua casa, porque não é só uma questão de modinha, de eu quero acender a luz só falando no meu celular. Uhum. Não, ela pode te dar um pouquinho mais de independência e autonomia também, além de segurança. Então, de manhã eu acordo e falo. Normalmente a gente acaba usando a Alexa da Amazon. Alexa, bom dia. Daí ela vai me dar bom dia, falar como é que tá o tempo lá fora, o que que tá na minha agenda, as notícias do dia e abre a minha cortina. E, quem sabe, até já pode colocar minha máquina de café para passar o café e eu sair da cama com aquele cheirinho gostoso. Mas ela também pode dar segurança. Então, como eu comentei antes, na questão do forno, se seu fogo for de indução, a gente consegue trazer uma segurança para te avisar se o fogão está aceso por mais de um tempo a mais. A questão de detecção de fumaça e também comunicação. A gente está instalando algumas desses dispositivos em casa de idosos que moram sozinhos e as famílias ficam preocupadas. Então, você consegue ter uma comunicação melhor com a pessoa através desses dispositivos também. Além da fechadura eletrônica, você pode ter um controle maior de quem está entrando, que horas está entrando, se está trancado ou não. Boa. Porque isso também é uma coisa que eu há muito tempo atrás, a avó da minha cunhada, na Bélgica, enfim, morava
o que seria o conceito de cohousing para nós hoje, mas, né, na Europa em especial isso existe há muito mais tempo. E era um prédio com todas essas, para a época, né, sei lá, 15 anos, 20 anos atrás, com todas as funcionalidades disponíveis para a época. Mas uma delas, e que a gente achava fantástico, era justamente o sensor de, não sei se é de presença ou de temporizador, enfim. Ela tinha determinados hábitos, se passava muito daquilo, sei lá, toda manhã, entre 8 e 9 da manhã, ela ia na cozinha. Se naquele dia, entre 8 e 9 da manhã, não foi na cozinha, apitava alguma coisa em algum lugar. Existe isso? Já isso é possível ou nós estamos falando de... Sim, existe. São sensores ambientais maravilhosos. Não no Brasil. A gente existe um sensor específico por radiofrequência, o que é ótimo, porque ele não está te filmando. Então, a questão de privacidade, você não tem problema com relação de privacidade. Ele vê se você está indo com frequência ao banheiro, se você se levantou hoje, se o seu caminhar está diferente, que pode ser um indicativo de que você vai cair no futuro. A gente até... Não existe no Brasil, a gente achou uma empresa em Israel maravilhosa. Eles não têm interesse de vir para o Brasil por enquanto. Então, infelizmente... Nossa, amigo, nós estamos aqui, ó. Olha aqui, a pessoas acima de 50 a mais no Brasil são 54 milhões. Tem 20 vezes Israel. Pois é, eles estão expandindo para os Estados Unidos e Canadá. Eles ainda não estão vindo para o Sul. Mas a gente está de olho. Sim. Oportunidade de negócio. O que existe hoje, mas daí precisa de uma automação maior, vai dar um trabalho maior. Então, sensores de pressão na cama, que daí você identifica se a pessoa saiu da cama. A gente consegue... Existem umas bandzinhas que têm detectores de queda, mas eles ainda não estão com a tecnologia evoluída o suficiente. Então, eles detectam muita falsa queda. Então, sentei para assistir televisão, pá, queda. Não, daí você cansa toda hora de ficar falando que não foi queda. Ou então do Apple Watch, que é o contrário. O Apple Watch tem muito falso negativo. Porque dependendo de como é que você cai, ele não identifica a queda. O Apple Watch é desenhado para pessoas que fazem atividade física. Então, é mais se você caiu correndo ou caiu de bicicleta. Tá. Mas se você caiu de uma cadeira, tem um estudo, inclusive, nos Estados Unidos que mostrou que ele identificou menos de 10% dessas quedas de cadeira. Então, ainda é uma tecnologia tá evoluindo. Dançar. Tá evoluindo, a gente vai chegar lá, Luciana, a gente vai chegar lá. Tudo é processo, ok, entendi. Tá, mas é bom saber que existe essa possibilidade também. Então, além da adequação só de mobiliário, enfim, dá para a gente ter essa perspectiva de tecnologias facilitadoras, enfim, sei lá, se esse é o termo. Exatamente. Tá. Exatamente. E essa é uma coisa importante, ó, como eu acho lindo quando o universo conspira. Na semana que vem, o papo que a gente vai ter a live aqui vai ser com a Bárbara da Vomo que Vomo, que ela faz cursos para dar autonomia digital para as pessoas, em especial para o público acima de 60, enfim. Mas isso é uma coisa interessante também, né? Porque às vezes você tem o dispositivo, sei lá, você tem uma Alexa da vida ou alguma outra coisa, mas você mal consegue mandar um áudio no WhatsApp, mal consegue digitar alguma coisa, e daí, às vezes, eu penso que essas tecnologias, elas assustam um pouco as pessoas mais velhas também, né? De achar que aquilo está vigiando, ou de simplesmente não saber muito manipular a coisa, né? Mas quando a gente usa esses assistentes virtuais em casa, é impressionante como tem muito mais aceitação do que a gente imagina. Que o celular, você tem que digitar, você tem que ler. Quando a gente tem um assistente virtual em casa, é só falar. Então, o que alguns estudos, inclusive estudos no Brasil, mostraram é que durante essa pandemia, teve um isolamento social, né, trouxe muita solidão. Houve uma conexão muito maior das pessoas com seus assistentes virtuais.
Desculpa, eu vi uma pergunta se tem Alexa no Brasil. Tem sim, em português. Alexa em português. Os novos modelos. A primeira e segunda geração, infelizmente, não tem em português. Mas a partir da terceira geração, quando você compra, já vem em português. É super fácil de instalar. E daí, se vocês quiserem que a gente ajude aí para fazer todo o resto da Já automação, fica a dica, hashtag nos contrate. Isso, perfeito. Isso é uma coisa. Isso é uma. A Lívia, por exemplo, que está fazendo a pergunta, ela mora em Portugal e os pais moram aqui no Brasil. Né? Então, também é uma possibilidade. A comunicação melhora, e dependendo da Alexa que comprar, ela tem uma câmera. Então, se de repente. Em Portugal não tem. Mas existe uma maneira na Alexa de você meio que invadir a casa da pessoa. Então, por exemplo, eu liguei, não está atendendo, não estou conseguindo falar com a pessoa, você consegue falar, Alexa, invade ali a casa da pessoa. Então, a pessoa não precisa atender a Alexa, ela já, logo de cara, já entra. Se tem a câmera, você já vê o que a câmera está mostrando. É invasivo, então você precisa dar algumas permissões para permitir que isso aconteça, mas para dar mais segurança para você e para os seus familiares, isso pode ser uma excelente opção também. Pena que em Portugal não tem. Em português, talvez tenha em inglês. E me diz uma coisa, aí tá, você tá aí, a base de vocês é Jundiaí, mas vocês atendem, tipo, sei lá, estou em Rondonópolis, sei lá, estou no Chuí. Como que faz? Sei lá, isso é virtual, é presencial? A gente consegue fazer, claro que não dá para fazer absolutamente tudo, né? Presencial as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, mas a gente já deu assessoria no Acre. Olha que legal. De uma pessoa que a mãe veio morar com ela após um AVC e a gente conseguiu adaptar todo o banheiro da mãe dela, WhatsApp, vídeo, onde que compra aqui, compra ali. Não tem, só tem na Leroy Merlin de São Paulo, não tem no Acre. Então, a gente consegue, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. É claro que aqui na região de São Paulo a gente consegue dar um suporte maior. Pessoalmente. Claro, que legal. E escuta, o que mais? Então, falamos de mobiliário, falamos de tecnologia, falamos de como é que chama? Diretrizes, normas, enfim, o que existe. O que mais que eu estou esquecendo? O que mais que é importante a gente saber? A gente fez um trabalho muito bacana para a Associação Brasileira de Alzheimer no ano passado. E isso entra um pouquinho na parte de terapia ocupacional. Não sou terapeuta ocupacional, não quero entrar nisso, mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer com a casa para ajudar nos estímulos da pessoa portadora de demência. Então, infelizmente, a pessoa portadora de demência acaba, às vezes, não reconhecendo a própria casa, existe o risco de fuga, precisa de alguns estímulos, e o lar, o ambiente doméstico, consegue trazer alguns benefícios aí. Eu vou dar um exemplo do risco de fuga. A gente tenta evitar colocar grandes cadeados, uma tranca grande, porque isso só vai gerar ansiedade na pessoa. A pessoa está enxergando aquilo, né? Ela está vendo, ela pode não estar relacionando isso com aquele ambiente, mas a sensação com certeza passa. De estar preso, né? Então, o que a gente tenta fazer é disfarçar a rota de fuga. Então, se você tem um papel de parede na sala da tua casa, coloca o papel de parede na porta também. Tenta disfarçar a maçaneta, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Tá. Ou então adesivar a porta como se fosse uma prateleira. Tentar usar desses mecanismos para que a pessoa não olhe para a porta e sinta a necessidade de sair. Que aquilo é uma porta e que ela pode sair por lá. Exatamente. Que bacana. Nossa, então, existe algum... jamais pensei numa possibilidade dessa. Coisa, bota um cadeado, tranca, chave. Claro, só que isso vai gerar uma super ansiedade. Que legal, fantástico, amei, adorei, bom demais. Então, até no site da Abrasas, a gente criou um manual para eles, tem várias dicas com relação a isso também, tem outras informações. Então, colocar um grande calendário, um grande relógio, porque a pessoa às vezes perde noção de tempo. A questão do conforto acústico, porque a pessoa não consegue distinguir o que é ruído do que é informação boa.
Então, eu comentei dos tapetes no começo da live, né? Então, sair tirando tapete da casa de alguém que tem Alzheimer é meio perigoso. Então, Nossa, existem inúmeras dicas. que legal. E ó, e nós estamos acabando, porque o nosso tempo, nós estamos aqui e tá tão bacana e falta 3 minutos para acabar. Já? Já sim, né? 4 minutos para acabar. Ai, que agonia. Tá, mas ó, então eu já vou para os finalmente, e, né, pra gente encerrar, mas eu tô assim encantadíssima com a quantidade de possibilidades e como é, de novo, né, reforçar isso assim, como é uma coisa para a gente pensar para ontem, né, e que não, né, de novo, ser essa questão de ser dessa autonomia antes de você precisar dela, dessa sua autonomia decisória, vamos dizer assim, né? De tomada de decisão, de eu a pergunta que você fez, né? Aonde eu quero envelhecer? Eu quero envelhecer aqui na minha casa, então o que eu preciso me cercar de cuidados para que esse ambiente seja o ambiente mais perfeito possível para eu envelhecer? Acho esse conceito maravilhoso, fantástico, adorei. E aí, então, Exatamente. ó, tá contigo, assim, Júlia, muito, muito obrigada. Eu adorei o papo, assim, bom demais. Obrigada a quem tá aqui assistindo. Enfim, a live vai ficar salva. E eu deixo contigo para você encerrar, tipo assim, últimas palavras, o que que você diz para gente aqui que está envelhecendo e para como a gente deve pensar com relação a essa autonomia doméstica. Eu que agradeço, muito feliz de participar dessa live. Eu termino novamente com a pergunta: onde você quer envelhecer? E que a funcionalidade não quer dizer que esteticamente não vai funcionar também. Então, vamos jogar esse preconceito de lado de que uma casa adequada é uma casa feia, uma casa com cara de hospital. Não é. Uma casa adequada pode ser linda, super confortável e acessível. Que delícia. Amém. Muito obrigada, Júlia. Brigadão. E vamos conversando. O que você for descobrindo de novidades, você já vai me passando, a gente vai compartilhando para esse universo saber que podemos envelhecer poderosas, lindas e bem moradas. Tá bom? Excelente. Obrigada, gente. Obrigada, Júlia. Até mais. Até.